Governo do Estado decreta situação de emergência em Santa Catarina. Em Criciúma, prefeito se adequa ao decreto estadual e suspende atendimentos. Brasil confirma a primeira morte por coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro pede declaração de calamidade pública por Covid-19. Brasil cria comitê para combater o Covid-19. Brasil e Argentina adotam medidas econômicas por coronavírus. Organização Mundial da Saúde desaconselha o uso de ibuprofeno. Em meio à crise mundial, cidades diminuem movimento nas ruas e cenário fica totalmente atípico. E ainda, Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma suspende cultos presenciais. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Dia 18 de março de 2020, quarta-feira. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. O governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, decretou situação de emergência em todo o território estadual. Acompanhe na reportagem da jornalista Débora Correia. O governo de Santa Catarina decretou situação de emergência em todo o estado nesta terça-feira, por conta da pandemia do novo coronavírus. A medida foi anunciada em coletiva de imprensa após uma longa reunião com todo o secretariado. Ontem nós tivemos reuniões por várias horas com todo o secretariado, no sentido de definirmos ações que o estado precisava adotar para que nós pudéssemos fazer com que esta expansão desta epidemia, ela possa, neste momento, ser contingenciada, ser controlada dentro do território, para que nós tenhamos um impacto menor dentro da rede de assistência à saúde e, especialmente, para que nós possamos fazer frente aos casos mais graves que virão e que nós precisamos ter isso muito bem contingenciado e preparado. A decisão visa conter a propagação do Covid-19, uma vez que Santa Catarina tem registro de transmissão comunitária, quando não é mais possível identificar a origem da contaminação. Essa transmissão comunitária foi registrada no sul do estado, em Braço do Norte. As medidas que foram adotadas, elas não têm como foco a perda do controle pelo estado. O que nós estamos definindo é que em uma determinada região do estado nós tivemos a confirmação de transmissão comunitária, ou seja, nós não conseguimos mais identificar qual é o agente transmissor dessa patologia naquele território. Isso faz com que nós tenhamos que adotar algumas medidas mais restritivas, especialmente voltadas a que as pessoas busquem ficar em suas residências. O momento agora é um momento de cautela, é um momento de tranquilidade, mas as pessoas precisam adotar ações e medidas para ficar em suas residências. Com o decreto, estão suspensos por 30 dias em Santa Catarina eventos de qualquer porte, independente do número de pessoas, e por 7 dias os serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual. Academias, shoppings, restaurantes e o comércio também não devem abrir as portas conforme o decreto. Além disso, novas entradas em hotéis também estão suspensas. Neste momento, é o momento de que todos nós possamos nos recolher às nossas residências, fiquem no seu núcleo familiar, procurem não visitar vizinhos, não sair para fazer caminhadas ao ar livre, enfim, o momento agora realmente é que as pessoas entendam que o momento que o estado de Santa Catarina passa, ele depende da contribuição de todos. Se nós, enquanto catarinenses, não adotarmos medidas que são medidas preventivas, nós teremos um forte impacto dentro da saúde pública do estado. Durante a entrevista coletiva, o secretário de Saúde pediu ainda a atenção especial da população em relação aos idosos, que são considerados grupo de risco. É o momento de nós cuidarmos dos nossos idosos, as pessoas que têm pais, avós, bisavós. Nós precisamos oferecer a este grupo de pessoas, que são as pessoas de maior risco, todo o cuidado necessário. Procure, enquanto vizinho, enquanto filho, enquanto neto, oferecer-se para comprar aqueles utensílios que os idosos precisam,
para que eles não precisem sair de suas casas para fazer compras, sejam em farmácias, em supermercados, enfim, para que nós tenhamos uma linha de trabalho onde justamente as crianças não frequentem a casa dos idosos. As crianças hoje são vetores de transmissão, sem sinais e sintomas, sejam eles os mínimos possíveis, mas eles acabam transmitindo a doença e os idosos são acometidos em maior número. Conforme o decreto, os serviços essenciais seguem funcionando normalmente, como atendimento médico e hospitalar, farmácias e supermercados. O secretário reforça que é desnecessária a corrida aos supermercados. Os estabelecimentos vão seguir abertos e não há previsão de desabastecimento. É um momento de que nós tenhamos serenidade para que não se busque de uma forma desenfreada supermercados no sentido de fazer estoques de alimentos em casa. A rede de supermercados, através da sua associação, ontem, em uma reunião que nós tivemos também, nos garante que eles têm capacidade de reabastecimento de toda a nossa rede. Os supermercados eles não irão fechar. Nós temos medidas que foram adotadas para os próximos 7 dias, mas supermercados, farmácias, postos de gasolina, hospitais, enfim, todas aquelas entidades que fazem parte dos meios de subsistência da população permanecerão abertos. Isso tem que ficar muito claro para a nossa população. Mas, volto a afirmar, todos nós, enquanto catarinenses, estamos nesta empreitada. O Estado de Santa Catarina adotou algumas medidas que são medidas, sim, um pouco duras, mas sempre com o objetivo de impactar de uma menor qualidade ou menor quantidade a população catarinense. O decreto é válido para todo o território estadual. Nós precisamos entender que, independente de sul, leste, oeste ou norte, todas as regiões precisam aderir a este movimento. É isso que fez com que os países que conseguiram fazer o melhor enfrentamento tivessem sucesso. É um momento de cuidado, é um momento realmente de que vocês procurem ficar em residência, procurem evitar o transporte ou procurem evitar a sua circulação. Nós sabemos de uma forma muito natural que, como o decreto foi promulgado na noite de ontem, nós temos nesse momento do dia alguns ajustes que estão acontecendo, pessoas que não foram avisadas, pessoas que acabaram não tendo a informação referente ao decreto, mas que obviamente ao longo deste dia as pessoas precisam fazer adesão, os comerciantes precisam fechar as suas lojas, bares, restaurantes, enfim, bancos, todas aquelas estruturas que não são consideradas essenciais, por força de decreto, elas não devem funcionar nos próximos 7 dias. Segue a essa determinação do governo do estado e recomendou a suspensão de alguns serviços. Para evitar a transmissão do novo coronavírus e a disseminação da pandemia de Covid-19 em Criciúma, a administração municipal formalizou nesta quarta-feira um decreto municipal que estabelece medidas preventivas que devem ser adotadas no município. O documento foi assinado pelo prefeito Clésio Salvário e publicado no Diário Oficial Eletrônico. No documento consta a suspensão de serviços considerados não essenciais, como transporte coletivo, que paralisa a partir desta quinta-feira. Acabei de sair agora de uma reunião com o presidente do sindicato dos motoristas do transporte coletivo. Vou ter uma reunião agora com os empresários. A decisão do governo também é seguir esse decreto, paralisando o transporte coletivo por 7 dias a partir de amanhã na cidade de Criciúma. Atendimentos na Prefeitura de Criciúma também estão suspensos. Bem como os serviços públicos aqui da Prefeitura, por também 9 dias, ou seja, vamos paralisar os serviços da Prefeitura, todos, exceto saúde, até o dia 30, ou seja, vamos parar, incluindo ali sábado, domingo, dia 28 e 29, dia 30, os serviços voltam ao normal. Portanto, secretarias de obra, secretaria social, todas as secretarias, todos os serviços estão paralisados, exceto todos aqueles que envolvem a Secretaria da Saúde. Aliás, a Secretaria da Saúde já foram chamados, inclusive, funcionários que estão de férias, que estão de licença, já foram chamados novamente aos serviços. E os funcionários da Prefeitura, da FASC, da administração direta e indireta, eles não estão de férias, vão para casa, não vão circular, vão ficar sob aviso e, na medida que o poder público precisar, se chamados, estarão de volta aos serviços. Durante a coletiva, o prefeito falou ainda sobre o centro de triagem para o coronavírus, que está sendo montado em Criciúma e passa a atender a partir dessa quinta-feira.
Nós estamos abrindo novos serviços, como o centro de triagem, ali próximo ao Hospital São José, aonde funcionava a unidade central de saúde, foi desativada. Hoje a unidade central de saúde funciona no prédio do antigo NPS, ali na rua João Pessoa, e lá, a partir de amanhã, vai funcionar o centro de triagem. Pessoas com problema devem procurar as unidades de saúde mais próximas da sua residência. É lá que as pessoas têm que procurar o serviço e os profissionais os encaminharão, dependendo do caso de cada um, ao centro de triagem. Você não deve procurar o pronto-socorro do Hospital São José, porque o atendimento ali será referenciado, ou seja, você só vai ser atendido no pronto-socorro se vier referenciado pela unidade de saúde, pela UPA ou pelo centro de triagem. No município, da rede pública, municipal e estadual e também das escolas e instituições privadas foram suspensas. Academias, shoppings e restaurantes também não devem abrir as portas conforme o decreto. E novas entradas em hotéis também estão suspensas. Não vão funcionar também pelos próximos 7 dias bancos, comércio e Câmara de Vereadores. Já os serviços essenciais seguem com atendimento mantido. Vão funcionar normalmente hospitais, Casan, Celesc, Secretaria de Saúde e todos os serviços da Secretaria, Secretaria de Segurança Pública, farmácias, supermercados, funerárias, recolhimento do lixo, telecomunicações, segurança privada e imprensa. Só lembrando que todas as medidas que nós estamos adotando, elas são fundamentadas em cima de dados técnicos dos nossos profissionais da área da saúde e também seguindo a regulamentação do governo federal e a regulamentação decretada pelo governo do estado. Então, tudo com muito cuidado. O prefeito. No Brasil, a primeira morte ocasionada pelo vírus Covid-19 foi confirmada pelas autoridades federais. A primeira morte por coronavírus no Brasil foi registrada no estado de São Paulo. Trata-se de um homem que estava internado em um hospital da rede particular na capital paulista e que não viajou para fora do país. Como se tratou de um óbito comunitário, acho que isso nos leva a reforçar as medidas de prevenção. O homem com 62 anos era hipertenso e tinha diabetes. Ele manifestou os primeiros sintomas de coronavírus no dia 10 de março, foi internado no dia 14 e a doença evoluiu rapidamente. Ele morreu apenas 2 dias após ser internado. Além da primeira morte confirmada, outras 4 estão sendo investigadas como suspeita de coronavírus. Todos os pacientes estavam internados na mesma rede hospitalar. Neste momento, ocorreram 5 óbitos nesse mesmo hospital, um já confirmado por conta do coronavírus e os 4 outros nós aguardamos informações. O que nós imaginávamos que o período de incubação ia até 14 dias, nós estamos vendo que o período de incubação é mais curto. Então, a média é de 3 a 8 dias. Nós vamos sugerir hoje ao Ministério da Saúde que inclusive mude o critério de tempo da quarentena, que diminua de 14 para 10. Por causa da pandemia de coronavírus, os bancos de sangue estão com as reservas muito baixas. Segundo o governo do estado de São Paulo, a quantidade atual do estoque só dura mais uma semana. Nossos bancos de sangue estão praticamente sem sangue. O banco de sangue que está hoje com a melhor condição tem sangue para uma semana. Isto é extremamente grave, entendendo o momento e o que virá pela frente. Então, por favor, que nós consigamos comunicar com a população esta necessidade. O indivíduo não está doando sangue porque ele tem medo de pegar o coronavírus onde ele vai doar sangue. Não é isso. Se tem um lugar que está protegido é o banco de sangue, que tem todo o requinte técnico de proteção ao doador e, eventualmente, em outras situações, até de transplante de medula. Então, é um ambiente totalmente seguro. A população, novamente, como sempre, precisa contribuir doando sangue aos diversos bancos de sangue de todo o estado de São Paulo e aos diversos hospitais. E o Ministério da Saúde confirmou agora à tarde mais 2 mortes no estado de São Paulo causada pelo coronavírus. Com essas 2 mortes,
o Brasil já registra 3 óbitos. Diante do cenário de crise, o presidente da República pediu declaração de estado de calamidade. A intenção é aumentar o limite de gastos para enfrentar a pandemia. O governo do presidente Jair Bolsonaro pedirá ao Congresso que reconheça o estado de calamidade pública até o final do ano. Isso permitirá aumentar o limite de gastos para enfrentar a pandemia de coronavírus. A informação é da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. De acordo com a SECOM, o governo federal solicitará ao Congresso Nacional o reconhecimento de estado de calamidade pública em virtude da necessidade de elevação dos gastos públicos para proteger a saúde e os empregos. A medida terá efeito até 31 de dezembro de 2020. O reconhecimento dispensa a União de observar a meta de resultado fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente Bolsonaro fez um segundo teste para o novo coronavírus e o resultado foi negativo. Ele avaliou que a pandemia está superdimensionada e que certas medidas de prevenção estão carregadas de certa histeria, o que irá provocar um efeito econômico desastroso. O governo reduziu sua previsão de crescimento para 2020 de 2,4% para 2,1%, mas o mercado projeta um avanço ainda menor. Ainda em Brasília, o presidente da República anunciou a criação de um comitê gestor para gerenciar a crise ocasionada pelo coronavírus. Confira. O Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 é formado por membros técnicos de 16 ministérios, além de outros órgãos federais. O coordenador do grupo é o ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Neto. Em caso de empates nas votações do grupo, é dele o voto decisivo. A partir de amanhã, as reuniões diárias vão ser realizadas por videochamada para evitar a transmissão da Covid-19 entre os participantes. A elaboração por parte do presidente Jair Bolsonaro e a definição, melhor vocalizando, por parte do presidente Jair Bolsonaro de um comitê de crise é a revelação da preocupação da presidência com este evento que está a bater a nossa porta, bem da verdade já entrou dentro de nossa casa e nós temos que ter todas as ferramentas de forma sinérgica para vencer esse desafio. O porta-voz também informou que o presidente Jair Bolsonaro realizou nesta terça-feira mais um exame para detectar se está ou não com a Covid-19, assim como outros membros da comitiva que esteve nos Estados Unidos na última semana. Pelo menos 14 pessoas do grupo já foram diagnosticadas com a doença. O resultado do exame do presidente e das demais autoridades que foram submetidas ao novo teste deve ficar pronto amanhã. O deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, confirmou nesta terça-feira que contraiu a doença. Ele é o primeiro deputado federal a confirmar que tem a Covid-19. De acordo com a assessoria, ele está isolado em casa em São Paulo e muito bem de saúde. Na manhã dessa terça-feira, a comissão externa que analisa ações contra o coronavírus se reuniu na Câmara dos Deputados. A relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, defendeu a aprovação o quanto antes de 2 projetos que poderão ajudar no enfrentamento à crise no país. Um deles libera recursos que estão parados nas contas do governo para investimento em ações de saúde. A relatora estima que o valor é de cerca de 6 bilhões de reais. O outro concede benefícios fiscais a hospitais privados. O presidente Rodrigo Maia anunciou novas medidas para a realização do trabalho na Câmara dos Deputados. A proposta é que, a partir de semana que vem, apenas os líderes participem das sessões em plenário. Os demais deputados poderão votar remotamente através de um aplicativo que está sendo desenvolvido. Essa semana nós dispensamos os funcionários e os deputados acima de 65 anos, mas a partir da próxima semana já vai ter que ser a partir de 60 anos. A gente vai ter, de fato, dificuldade de garantir o quórum de 257 aqui e a participação de todos, que é o correto. Então, eu acho que de forma remota, com o líder de cada partido ou o seu primeiro vice-líder e mais a maioria da mesa em Brasília, a gente consegue manter os trabalhos, a casa funcionando e trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia para aprovação dos projetos. Maia disse ainda que a prioridade no momento é votar matérias relacionadas ao combate ao coronavírus e outros temas devem ficar para as próximas semanas. Não ajuda a gente tratar de coisas menores tendo um problema maior. Eu vou tratar dos problemas maiores. A minha pauta é ajudar
a construir consenso na Câmara para os projetos que o governo vai encaminhar de forma urgente, com mudanças de meta, com necessidade de ampliar gasto público, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo. Eu acho que tudo isso que a gente vai precisar enfrentar, a gente precisa ter muito equilíbrio, muita paciência para que coisas menores não impactem a prioridade e a importância do nosso trabalho nesse momento. No IBGE, o avanço da Covid-19 interferiu na realização de pesquisas. O cronograma do censo demográfico, realizado apenas uma vez a cada 10 anos, está sendo reavaliado. A pesquisa seria realizada entre os meses de agosto e outubro. No prédio sede da Caixa Econômica Federal em Brasília, um andar inteiro foi evacuado durante a tarde para desinfecção. A notícia de que um servidor foi diagnosticado com a Covid-19 fez com que todos os trabalhadores que estavam no local fossem encaminhados para casa. Eles vão trabalhar remotamente por 14 dias. A seguir, a Organização Mundial de Saúde desaconselha o uso do medicamento ibuprofeno. Em meio à crise mundial, cidades diminuem movimento nas ruas. O cenário está totalmente atípico. Atenção, atenção. Les habla la Guardia Civil. O alerta da polícia é para que os moradores de Barcelona, na Espanha, não saiam de casa. O país, que já tem quase 10 mil casos do novo coronavírus, está em estado de emergência e o governo proibiu qualquer deslocamento que não seja estritamente necessário. Para as pessoas entenderem o que é um estado de alerta, para sair de casa como vou sair agora, para ir à padaria, olha, observe a minha rua. Está completamente deserta, está tudo fechado. A orientação é que a gente saia de casa sempre sozinho, seja o mais rápido possível, porque é uma situação de fato muito grave. Para complicar ainda mais, está chovendo, faz muito frio e veja, ruas desertas, tudo completamente fechado. Parece uma cidade abandonada. Muita força, vamos superar. Otimismo, tranquilidade. A Espanha tem o pior quadro na Europa depois da Itália, que já registrou mais de 2.000 mortes. Pontos turísticos de todo o continente europeu estão completamente vazios. O isolamento é uma tentativa de conter o avanço da Covid-19, medida que já começa a ser tomada no Brasil. Já é possível ver a mudança no movimento da maior metrópole do país. As ruas de São Paulo, que costumam ser cheias de gente, estão visivelmente mais vazias. Está tudo vazio aqui. Comércio praticamente já está tudo fechado. Na rua 25 de março, o maior centro de comércio popular do país continua funcionando. Mas muitos vendedores se protegem com máscaras. Em vários pontos da cidade, quem tem que sair para trabalhar está com medo. Querendo ou não, a gente trabalha com o público, né? Então, eu, por exemplo, estou bem assustada com isso. Com parte da população trabalhando de casa, aulas e eventos suspensos, a capital paulista nem parece a mesma. O reflexo é visto no trânsito, que está menor do que a média, e no transporte público. O metrô de São Paulo, que costuma ser cheio todos os dias, tem tido um fluxo menor de pessoas. Hoje, por exemplo, uma viagem de 1h30, eu levei 1 hora para cá e fui extremamente sossegado. Aqui é uma área de muito movimento do metrô de São Paulo. É a interligação da linha amarela com a linha verde. Agora é o horário de pico. Olha só, não tem quase ninguém. É bem impressionante. Apesar de todo mundo já saber que a Covid-19 é uma doença menos letal do que as outras já conhecidas, é quase inevitável o sentimento de insegurança, principalmente ao ver as grandes cidades ao redor do mundo
mudando as suas rotinas. A grande questão que se coloca em termos do que representa a cidade vazia é não só o medo em relação à doença, mas também uma certa insegurança e talvez um mal-estar ao se pensar sobre os desdobramentos econômicos que isso possa trazer para a cidade. Então a gente hoje, lamentavelmente, temos 41 milhões de brasileiros na informalidade e mais quase 12 milhões sem emprego. Essas pessoas, além de estarem sem a sua renda, são absolutamente vulneráveis e, portanto, quer dizer, amplia a sensação de que algo vai muito mal. Numa cidade que não para e onde as pessoas mal se olham, é hora de mudar. O ritmo tem que diminuir. Cada um de nós tem que se preocupar com o outro. Portanto, esse é o momento da sociedade brasileira entender que não se trata de um problema apenas de quem esteja contaminado. Se trata de um problema de todos os brasileiros. Quer dizer, sendo do grupo de risco ou não, cabe a todos nós tomarmos os cuidados necessários para que a gente não contribua para que esse vírus aumente e fique, portanto, durante um longo período, como em outros países como a China. Os cientistas do mundo inteiro tentam entender como lidar com o novo coronavírus no corpo humano. A Organização Mundial da Saúde recomendou, por exemplo, que pessoas com sintomas não usem ibuprofeno para aliviá-los. Cientistas do mundo inteiro tentam entender como lidar com o novo coronavírus no corpo humano. A Organização Mundial da Saúde recomendou nesta terça-feira que pessoas com sintomas não usem ibuprofeno para aliviá-los. Paralelamente, as autoridades francesas alertaram que os medicamentos anti-inflamatórios poderiam piorar os efeitos da Covid-19. A advertência do governo francês seguiu um estudo publicado pela The Lancet. A pesquisa apontava para a hipótese de que uma enzima estimulada pelo ibuprofeno e outras drogas semelhantes poderiam facilitar e piorar infecções por vírus. De acordo com a OMS, especialistas das Nações Unidas analisam a questão. Assim como o ibuprofeno, cientistas também não recomendam o uso de aspirina e corticoides. Ainda nesta terça-feira, a OMS disse que 2 funcionários da organização testaram positivo para o vírus. Os casos foram confirmados na última quinta e sexta-feira e as pessoas estão em casa de quarentena. A OMS, sediada em Genebra, na Suíça, introduziu na segunda-feira o trabalho remoto para todos os seus funcionários não essenciais. A seguir, Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma confirmou suspensão de cultos presenciais nas igrejas da região. Os governos de Brasil e da Argentina anunciaram medidas econômicas como subsídios, investimentos e créditos para enfrentar as consequências do novo coronavírus. Confira. Vários países se mobilizam para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O governo brasileiro anunciou uma injeção milionária para reduzir o impacto da crise econômica causada pelo Covid-19. Da mesma forma que esse choque externo é muito violento, e ele vem numa onda, segundo o Mandetta, numa onda que bate um impacto de 2, 3, 4 meses, até você conseguir produzir a defesa imunológica da comunidade, nós precisamos então injetar uns 150 bilhões de reais para dar o contra-choque. A pandemia do novo coronavírus já causou uma morte confirmada e quase 300 infecções no Brasil. A Argentina vai enfrentar a pandemia também na esfera econômica. O governo anunciou um pacote que inclui uma injeção de cerca de $1,5 bilhão em obras públicas, habitação e turismo. O país sul-americano acumula quase 80 casos de infecção por Covid-19, 2 deles fatais. Da mesma forma, foi anunciada a assistência financeira às pequenas e médias empresas. Milhares de trabalhadores na Argentina foram dispensados de seus empregos e incentivados a trabalhar de casa. La forma
A forma como o sistema econômico está organizado no mundo e na Argentina exige circulação para que haja atividade econômica. Portanto, o que precisamos fazer é mudar as condições em que vai se organizar o sistema econômico, garantindo que será capaz de produzir e que haverá trabalho e que veremos abastecimento. Na América Latina já existem cerca de 1.000 infecções e 8 mortes. O líder regional da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma confirmou que os cultos presenciais nas igrejas estão suspensos em toda a região. A jornalista Débora Correia nos traz mais informações. Olá, Éber. Pois é, seguindo a uma determinação do governo do estado de Santa Catarina, determinação que foi seguida também pelos municípios em todo o estado de Santa Catarina, a Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma não vai realizar seus cultos de forma presencial a partir dos próximos dias, mas as celebrações continuam. Vou conversar com o pastor Nelson Amaro a respeito disso. Celebrações vão continuar, né, pastor? Agora, de uma outra forma também para o público poder acompanhar, é isso? Isso, nós vamos ter uma outra maneira de culto, para que as pessoas possam estar ali tendo o seu culto, buscando a Deus, que é a maneira online pelas redes sociais e também pela TV Primavera. Como no caso da quarta-feira, sexta-feira, que nós teremos o culto transmitido às 9 da manhã, também ali às 2 da tarde e 7h30 da noite. Durante esses dias que estaremos sem o culto presencial das pessoas aqui na igreja, nós teremos esses meios, que serão meios a qual vão levar o culto até ela. No domingo, nós teremos o culto pela manhã, às 8 horas da manhã, sendo transmitido também pela TV Primavera e também pelas redes sociais, e o da noite será transmitido pelas redes sociais ali. O que se pede, né, pastor, e seguindo também essa determinação do governo do estado, seguida pelos municípios, é que se evite essa aglomeração de muitas pessoas, né? A gente lembra que não é caso de pânico, a situação na região está tranquila, mas é realmente para prevenção, para evitar que o vírus se dissemine, né? Mas o culto a Deus continua também, e todos juntos em oração também para esse momento, né, pastor? Com certeza, oração, buscando de Deus a proteção, sabendo, como você colocou, que não é um momento de nós nos recearmos ou nos apavorar com a situação, porque até mesmo são cuidados, são medidas de cuidados que nós estamos tendo, junto o governo do estado e também o nosso município, estão procurando com isso evitar com que hajam problemas maiores. Então, a gente está tendo os cuidados, como eu sempre falo aqui na igreja, não por medo, não por uma questão de pânico, não, mas por uma questão de cautela e de vigilância. A palavra de Deus mesmo diz que antes da oração vem a vigilância, vigiai e orai. Então, o Senhor Jesus já nos ensina, tenha um cuidado e assim se coloque, se posicione a orar e a buscar. A oração é muito importante, por isso estaremos fazendo esses cultos online, esses cultos também pela TV. Eu estarei nas redes sociais também, ou uma oração que estou fazendo também à meia-noite, intercedendo, buscando de Deus para que neste momento nós façamos do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nos abrigando na presença de Deus para que este mal ele não prospere e venha a cair por terra. Obrigada, pastor. Pastor Nelson Amaro, da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma, falando sobre essa mudança nos próximos dias, esperando que você esteja conosco também nos cultos, que dessa vez não será de forma presencial, mas estaremos também com vocês online e também pela TV Primavera. Débora Correia para o Informe Região. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.